Hoje nós vamos, hoje nós vamos dialogar sobre a questão de Babilônia e que a Igreja Adventista ela não é Babilônia. A Igreja Adventista não é Babilônia. Nós vamos analisar direitinho aí com alguns textos. Por quê? Porque a Igreja da Reforma, quando ela surgiu, a Sociedade Missionária Internacional, ela surgiu dizendo e acusando a Igreja Adventista de ser Babilônia. Eles disseram que a igreja tinha caído, não era mais de Deus e que a igreja era Babilônia. É tanto que no documento de credencial de 21 a 23 de julho de 1920, esse documento de credencial foi uma reunião que aconteceu com a liderança da Igreja Adventista, com os líderes da Sociedade Missionária Internacional, com o movimento oposicionista. E foi lavrado uma ata, existe a ata dessa reunião, e chama de protocolo de credencial, né? E na página 41 diz assim: não podemos compartilhar convosco esta opinião de que nossa igreja está desviada. Porque eles diziam isso, né? A igreja desviou, a igreja é Babilônia. Tampouco podemos compartilhar a opinião que nossa igreja seja Babilônia. Não consentimos por um só momento. Então, esse movimento que surgiu lá em 14/15, a Sociedade Missionária Internacional, eles já surgiram, ou esse movimento já surgiu, criticando a igreja, acusando a igreja, dizendo que a igreja era Babilônia. Bem, a primeira revista, a capa da Revista da Reforma de 1919, eles colocaram uma mulher pura, na opinião deles, na cabeça deles, representando a reforma, e uma mulher corrupta na cabeça deles, representando a igreja adventista. Eles chamam também de igreja grande. Então, eles surgiram já acusando a igreja. A irmã White, ela escreveu muita coisa sobre isso, sobre essa questão de Babilônia. Alguns irmãos no tempo dela já levantavam essa questão, dizendo que a igreja adventista era Babilônia, e ela escreveu muito. Vejamos alguns textos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 66, diz assim: a mensagem que declara a igreja adventista do sétimo dia Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela não vem de nenhum mensageiro celeste. Bem, aqui a gente deve fazer uma pausa, né? Se não vem de nenhum mensageiro celeste, vem de quem? Vem das trevas. E a continuação diz: ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Se não vem inspirado pelo Espírito de Deus, inspirado por quem? Pelo inimigo. Pelo inimigo, não por Deus. Então essa mensagem que a reforma, a Igreja da Reforma, a Sociedade Missionária Internacional, começou ali em 14/15, e que antes também alguns já estavam com essa mensagem, e que eles continuam dizendo que a igreja é Babilônia, e que a pessoa que quer salvar deve sair dela, não é mensagem de Deus. Não é mensagem de Deus. Bem, um outro texto. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia deveriam antes ficar em casa. Olha só. Babilônia é qualquer parte. Não, não é Babilônia não, é irmã de Babilônia. É filho de Babilônia. A irmã White diz: aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia deveriam antes ficar em casa. Ou seja, porque não é uma mensagem de Deus. Não é mensagem de Deus. No livro Testemunho para Ministro, página 42, a irmã White escreveu: pretender que a igreja adventista do sétimo dia seja Babilônia
é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Então, irmãos, esses que acusam a igreja adventista de Babilônia, de ser a igreja adventista de Babilônia, que caiu, eles são acusadores. É fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos. E aí entra, né, todos esses movimentos dissidentes, todos os movimentos dissidentes que existem aí, que acusam a igreja. Começando pela Sociedade Missionária Internacional, que surgiu lá em 14/15. Olha aqui, na época da irmã White, um irmão com a inicial S, ele estava dizendo que a igreja adventista era a Babilônia. A irmã White escreveu o quê? Ela disse, meu irmão, sobre que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Olha, a mesma mensagem de hoje, né? Não se quer salvar, sai da igreja adventista. A igreja adventista é Babilônia. Aí ela diz, não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão, tá vendo? Então, quem é que engana os homens? Quem é que engana? Para dizer que a igreja adventista é Babilônia, que para se salvar deve sair da igreja adventista. Quem é? É o diabo, não é Deus. Então, essa mensagem para dizer que a igreja adventista é Babilônia, não provém de Deus, de maneira e hipótese alguma. É uma mensagem provinda do inimigo de Deus. Bem, e aí, irmãos, tem um problema, porque esses movimentos dissidentes que acusam a igreja adventista de Babilônia, eles usam os testemunhos para, para acusar a igreja. Mas eles estão fazendo mau uso do testemunho. Olha o que a irmã White escreveu em Testemunho para Ministro, página 56. Os que têm proclamado ser a igreja adventista do sétimo dia a Babilônia têm feito uso dos testemunhos, tá vendo? Tem feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentaram aquilo que por anos tem sido a preocupação da minha mensagem, unidade da igreja? Então vejam, eles pegam textos de Ellen White e faz uma compilação daqueles textos, junta um texto, junta outro, aí, aqui ó, a igreja caiu, a igreja foi para o Egito, não é mais de Deus. E não analisam todo o contexto, não analisam o ano, não analisam a circunstância, o lugar. Eles pegam esses textos e fazem isso. Um outro texto interessante está em para ministro, página 42 e 43. Olha, os que escolhem os testemunhos como a mensagem de Deus são por eles abençoados e auxiliados. Mas os que o fragmentam, tá vendo aí? Fragmentam, simplesmente para apoiar alguma teoria ou ideia pessoal, para defender um procedimento errado, não serão abençoados e beneficiados por aquilo que ensinam. Pretender que a igreja adventista do sétimo dia seja a Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Está vendo, irmãos? Fragmenta os textos, torcem os textos. E aí agora diz, não, aqui a irmã White falou isso, para querer dizer que a igreja adventista é Babilônia. Quando a irmã White diz que a igreja adventista não é Babilônia, ela é taxativa, ela é muito clara. Olha esse outro texto aqui, na página 36 de Testemunho para Ministros. O Senhor, é interessante, irmãos, o Senhor deu ao seu povo apropriadas mensagens de advertência, repreensão, conselho e instrução. Mas não é próprio, ou seja, não é correto, tirar essas mensagens de sua conexão, tá vendo? Do seu contexto. Não é correto fazer isso. E expô-las aonde parece reforçar mensagens do erro. Irmãos,
Isso aqui é para abrir os olhos de muitos irmãos desses movimentos dissidentes e de muitos adventistas para não caírem no engodo das falsas reformas e dos falsos movimentos. Que diz que a igreja adventista é Babilônia, que caiu. Aí usam os textos fora do contexto, tira de sua conexão e reforça a mensagem para dizer que é de Deus. Agora, olha o que ela diz. No folheto publicado pelo irmão S. e seus companheiros, ele acusa a igreja de Deus de ser Babilônia. Insistem que haja uma separação da igreja. Tá vendo? Não, é Babilônia, tem que sair da igreja adventista. É isso que eles fazem, irmãos. É o trabalho deles. Diz que a igreja adventista é Babilônia e tem que sair dela. Aí ela diz assim, ó. A irmã diz, esta é uma obra que não é honrosa nem justa. Não é honrosa nem justa. Compondo aquele folheto, serviram-se de meu nome e de meus escritos para apoio do que eu desaprovo e denuncio como erro. É o que faz os movimentos dissidentes hoje. Pega os textos de Ellen White. Interessante, né? Pega os textos de Ellen White. Textos fora do contexto. Texto fora do contexto. E aí usam para acusar a igreja adventista. Todos esses movimentos dissidentes fazem isso. E outra coisa importante. Porque ele disse, não, naquela época não era Babilônia, mas ia se tornar Babilônia. A irmã White nunca disse que a igreja adventista ia se tornar Babilônia. No livro Testemunho para Ministro, para 41 e 42, ela escreveu, quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número de Babilônia, e que pretenda, olha só, e que pretenda que o alto clamor é uma chamada para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem da verdade. Não é. É mensagem de mentira, não de verdade. É mensagem do erro, não de verdade. Não recebais, olha o que diz a profetisa, não recebais, não lhes desejeis bom êxito na obra que eles estão fazendo. Pois Deus não falou por ele. Nele confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Aí agora atentem bem para o verbo. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se. Aqui ela coloca para o futuro. Olha, está acontecendo agora e vai acontecer no futuro também. Semelhantes mensagens acusando a igreja de Babilônia. E delas será declarado ser enviadas de Deus, tá vendo? Não é Deus que está mandando dessa mensagem para a igreja adventista, que é Babilônia e o povo sai dela, como alguns dos movimentos dissidentes fazem aí em grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, dizendo, não, tem que sair da igreja adventista, ela é Babilônia. Tá vendo aí o que a irmã está dizendo? Semelhantes mensagens hão de apresentar-se, e delas serão declarados ser enviadas de Deus. Mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Surgirão, ó, futuro de novo, hein? Surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus, imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus. Tá vendo, irmãos? Nós não podemos deixar ser enganado por esses movimentos dissidentes, separatistas, que acusam a igreja adventista de ser Babilônia. Então ela não se tornaria Babilônia. Outro texto. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista sétimo dia é Babilônia, estás errado. Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Aí ela diz assim, ó, Satanás usará, futuro aqui, irmãos. Satanás usará toda pessoa a que possa ter acesso, inspirando homens a criar falsas teorias ou a se desviar por qualquer tangente errada, para dar origem a um falso excitamento e assim desviar as almas do verdadeiro assunto para este tempo. Então, irmãos, não a igreja adventista, no tempo da irmã White, ela disse, não é Babilônia e nem que se tornaria Babilônia. Pelo contrário, ela já previu que surgiriam mensagens assim.
E ela disse, são mensagens de erros. Satanás usará pessoas para fazer isso. E é o que está acontecendo hoje, né? É o que está acontecendo desde o tempo da irmã White, lá em 14/15, com a Sociedade Missionária Internacional, e até hoje. Irmãos, quem cai é Babilônia. Não é a igreja adventista do sétimo dia. A gente sabe quem é Babilônia. A gente sabe quem é Babilônia. É Roma. É Roma. Olha aí. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 280. A igreja, é falando da igreja adventista, não é de outra igreja. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião, ou seja, os infiéis, serão jogados fora no joelhamento. Então, quem vai sair da igreja são os infiéis. A palha é separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Então, quem é que sai? A palha. O joio não é o trigo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Então, quem cai é Babilônia. E aí, quem é Babilônia? Quem é a Babilônia? A gente conclui com esse ponto aqui, irmão, que é muito interessante mesmo. Olha o que Ellen White diz na página 61 do Testemunho para Ministros. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. A igreja romana e as outras igrejas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma. A igreja adventista não crê na imortalidade natural da alma. O tormento eterno dos ímpios. A igreja adventista não crê no tormento eterno dos ímpios. A negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém. A igreja também não defende isso. A defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. A igreja também não defende isso. Então não é Babilônia. Babilônia são essas igrejas. Aqui engloba a igreja católica, batista. Aqui engloba presbiteriana, Assembleia de Deus, Universal e por aí vai. Mas a igreja adventista? Não. Então todos esses que estão fazendo esse trabalho, dizendo que a igreja adventista é Babilônia, estão fazendo o trabalho de Satanás, o trabalho do inimigo. Conclusão. Para a gente concluir aqui com esta reflexão. A igreja adventista não é Babilônia. Quem transmite essa mensagem está fazendo a obra do inimigo de Deus. E ainda chamando o povo de Deus para sair da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, não seja enganado por esses falsos movimentos. E você, meu irmão, minha irmã, que está nesses falsos movimentos, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e saia desses falsos movimentos. Saia desses falsos movimentos. São movimentos dissidentes separatistas, que o trabalho é só de acusar a igreja de Deus. Fica aí a mensagem. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Pode fazer seus comentários aí. Comente se gostou, se não gostou do nosso diálogo hoje, né? E compartilhe com outras pessoas para que elas possam também ficarem atentas e não serem enganadas por esses falsos movimentos. Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.